Então, vamos ao tema da discriminação racial, um dos temas que primeiro chamou a atenção da ONU. Vamos lá no nosso texto. O primeiro tratado que nós temos é uma convenção da ONU sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ela foi adotada pela ONU em 1965 e ratificada pelo Brasil em 1968, e o decreto de promulgação dessa convenção veio em 69. Atualmente, 182 estados partes ratificaram, né? Temos aí como estados partes 182 dos 193 estados membros da ONU. A grande contribuição dessa convenção, e vejam que isso se deu ainda na década de 60, foi definir o que é discriminação racial, e é um conceito bastante amplo. Como nós não tínhamos outro tratado naquela época, eles buscavam combater não só a discriminação baseada em raça, mas também em outros fatores, como gênero. Então, vejam que legal. E esse conceito serviu como base para outras convenções e foi pioneiro, né? Então, as bancas adoram perguntar sobre esse conceito de discriminação racial. Vejam só. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, sexo, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social e cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Então, são formas de excluir, de restringir, de discriminar com base nesses critérios em qualquer setor da vida social. Não se admite, né, nenhum tipo de discriminação. E, além disso, essa convenção, ela também trouxe um conceito importante de ações afirmativas. Antes disso, só um lembrete que eu coloquei aqui para vocês, acontecimentos que levaram a ONU a elaborar essa convenção. Isso aqui é relevante para entendermos o contexto histórico. Primeiro, repúdio às práticas nazistas na Segunda Guerra, nós já vimos isso, tanto que essas práticas levaram a comunidade internacional a pensar e a tentar reprimir e prevenir novas práticas, novas atrocidades, né, como a que ocorreram com o nazismo. Aprovação pela Assembleia Geral da ONU da Declaração sobre a Outorga de Independência dos Países e Povos Coloniais, o que gerou a entrada de 17 novos países na ONU, países africanos, que são povos que passaram e passam por essa discriminação racial, e aí a ONU percebe que só proteger a pessoa não seria suficiente, que eles precisavam de documentos específicos para combater esses temas, e agora é necessário, né? A entrada de países africanos acelerou essa necessidade aí de criarem um documento específico para combater a discriminação racial. O encontro de 25 estados não alinhados à corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, né, em 1961. Então, são fatores que levaram à criação dessa Convenção de Combate à Discriminação Racial. E, como eu disse a vocês, o conceito de ações afirmativas, que ainda é um conceito relativamente novo, para nós, no Brasil, pelo menos, né, nós não temos tanta tradição assim em políticas de ações afirmativas, que são políticas inclusivas, e esse tratado deixa claro que essas medidas não são discriminatórias, medidas adotadas com o objetivo de incluir, de alcançar igualdade material, não são consideradas discriminação. Então, lá no artigo 1º, no item 4 da Convenção, está previsto que as medidas especiais adotadas para assegurar o progresso adequadas a certos grupos raciais, com o objetivo de proporcionar o exercício de direitos humanos e de liberdades fundamentais, não são consideradas como discriminação.
Agora, vejam aqui o grande detalhe desse conceito: até atingirem seus objetivos. As ações afirmativas são sempre medidas temporárias, faz parte do conceito de ação afirmativa ser uma medida temporária, ela vem corrigir uma desigualdade. Então, quando a correção acontece, quando atingimos um nível desejável de igualdade, elas devem cessar. Infelizmente, no nosso país, isso tem uma conotação diferente, porque é muito usado como política eleitoreira. Mas vejam que o problema não está no conceito, não está na política, está na forma incorreta, como muitas vezes acontece, né, de ser aplicada no nosso país. Então, percebam que é um instrumento de concretização da igualdade. Esse tratado inovou ao trazer esse conceito. Países como Estados Unidos e Índia foram pioneiros na adoção dessas ações afirmativas, e aqui no Brasil isso só acontece para nós muito depois. Mas hoje são políticas importantes, né? Esse tratado da ONU, nós já sabemos que todos os tratados da ONU têm um órgão de monitoramento que faz a fiscalização, que se chama comitê, e o comitê recebe o nome do tratado, salvo o Comitê de Direitos Humanos, que é o do Pacto dos Civis e Políticos. Lembram-se? É o único que tem um nome diferente para confundir vocês com os órgãos da ONU. Esse aqui se chama Comitê sobre Eliminação da Discriminação Racial. É formado por 18 peritos que são eleitos pelos Estados-membros em votação secreta, e ele tem competência para receber relatórios, comunicações interestatais e petições individuais. Relatório, gente, é obrigatório para todo o país, né? Então, ratificou o tratado, tem que enviar os relatórios para esse órgão, e normalmente petições individuais e comunicações interestatais são instrumentos facultativos de fiscalização. E a gente viu que o Brasil, inclusive, não gosta das comunicações interestatais, ele não costuma aceitar. Só que vejam que interessante, nesse tratado, especificamente na Convenção Internacional da ONU de Combate à Discriminação Racial, as comunicações interestatais são um instrumento obrigatório. Todos os países que ratificarem a convenção são obrigados a aceitar. E aí surgiu uma situação inédita para o Brasil, né? Ele que não gosta dessa forma de monitoramento teve que aceitar porque está como obrigatório no tratado. Então, é o único tratado em que nós aceitamos isso, porque, na verdade, não podemos escolher. Ou não ratificava a convenção, ou ratificava e tinha que se submeter às comunicações interestatais. Fizemos a cláusula facultativa, então nós aceitamos também as petições individuais. Coloquei aqui para vocês um quadrinho para lembrar que é excepcional essa situação de estarmos submetidas à comunicação interestatal, e isso aconteceu porque é uma cláusula obrigatória do tratado. As petições individuais que o Brasil pôde escolher, ele reconheceu desde 2002. Então, hoje, se um brasileiro sofre violação de direitos previstos nessa convenção da ONU, pode encaminhar uma petição individual para esse comitê, né, para dar notícia dessa violação. Infelizmente, esses comitês não têm grande força, não é igual à Corte Interamericana, que condena, que o país é obrigado a cumprir. O Brasil não leva muito a sério as decisões que vêm do comitê, porque ele não tem uma forma de efetivá-las. Então, é o que a Flávia diz a todo tempo: precisávamos de um tribunal na ONU para julgar violações de direitos humanos, para fazer cumprir essas decisões dos comitês. A proteção seria muito mais efetiva, porque não é por falta de tratado, como estamos vendo. O que falta muitas vezes são instrumentos para obrigar os países, e é estranho, né, gente, obrigar o país a cumprir o que ele aceitou espontaneamente cumprir e desrespeita. Infelizmente, o nosso país adota essa política e ele não é o único. Já aqui nas Américas, nós temos uma convenção mais nova, mais moderna, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Foi adotada na Guatemala, em Antígua, em 2013, entrou em vigor no cenário internacional em 2017,
E até então, isso aqui é o tipo de informação que eu acho que a FUMARC gosta. Então, gosto de colocar na prova para escrivão em 2018, eles cobraram algo parecido, mas foi sobre a Convenção sobre Direito dos Idosos, aqui das Américas. Como essa aqui é nova, é um tema que eu estou apostando muito aí para a prova de vocês. Tá? Então, vejam esses detalhes aqui, porque isso pode aparecer, a gente já viu que a FUMARC gosta de colocar. Então, até hoje, 6 países ratificaram essa convenção, que são Antígua e Barbuda, Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai, tá? E o Brasil ratificou recentemente. Vocês devem ter visto aí na mídia. O nosso presidente ratificou em 12 de maio. Também coloquei 2 datas aqui que são importantes, podem aparecer na prova. Ele assinou a ratificação no dia 12 de maio de 2021 e o depósito desse instrumento lá na UEA aconteceu em 28 de maio. E por que o instrumento nos chama tanto a atenção? Porque ele foi ratificado com status de emenda constitucional. O Congresso aprovou com status de emenda em fevereiro desse ano, e aí eu nem esperava que fosse tão rápida a ratificação. Nosso presidente ratificou com status de emenda, só que ainda está faltando, está pendente ainda um ato, que é a promulgação do decreto presidencial, que nós já sabemos que o Supremo exige para que tenha vigor internamente. Então, cuidado com isso em provas. É um tratado que já foi ratificado com status de emenda, mas eu não posso dizer ainda se a banca usar os verbos incorporado, internalizado, aí não dá para dizer que foi, porque falta o decreto presidencial, tá? Então, muita maldade aqui na análise desse tipo de questão, porque vai depender do verbo que a banca usar. Os outros que nós já temos com status de emenda já foram ratificados, internalizados, porque já tem decreto. Esse aqui não, foi ratificado, mas falta a promulgação do decreto presidencial. E, inclusive, é um aspecto que pode aparecer na prova de vocês. Indico a leitura da convenção, quem tiver um tempinho. São só 22 artigos, é mais ampla que a Convenção da ONU, é bem legal o texto, mas já coloquei aqui no material de vocês aqueles artigos que eu penso que são essenciais para a leitura, e nós já garantimos aqui com o material uma leitura, né? Então, lá no preâmbulo, que é o texto de abertura, eles vão... está previsto, retomando o próprio texto da ONU, eles consideram a importância da Convenção da ONU, está previsto que tais direitos devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de que se consolide nas Américas o conteúdo democrático dos princípios da igualdade jurídica e não discriminação. E esse tratado, ele traz novidades, porque, vejam, da ONU é da década de 60, esse aqui é de agora, ficou pronto em 2013, né? Então, até os conceitos são mais atuais. Aí destaquei algumas passagens que eu achei interessantes no próprio preâmbulo, então, eles mencionam os princípios da igualdade e não discriminação, e uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger direitos de indivíduos ou grupos que sejam vítimas da discriminação racial em qualquer esfera de atividade, seja pública ou privada. E a intenção de combater a discriminação em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais. Isso aqui é novo, gente. Na Convenção da ONU, só existe uma menção a racismo, que é a forma mais tradicional, que é muito individual, né? Você pensar que a pessoa é racista. Aqui a gente já tem uma visão muito mais ampla do problema, porque se pensarmos em um país como o Brasil, o nosso racismo não é só individual. O racismo é estrutural, ele faz parte da estrutura da sociedade. Nós crescemos entendendo como naturais muitas situações, muitas frases, muitas piadinhas sem graça, né? Que estão arraigadas na nossa sociedade, até pelo passado de escravidão que nós temos. Então, o Silvio de Almeida, que é um autor muito importante nessa área,
ele define o racismo como decorrente da própria estrutura social, do modo em que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. É o chamado racismo estrutural. Então, ele fala, olha, é muito mais grave, isso aí está arraigado. Até as pessoas se aceitarem como racistas é diferente, né? O brasileiro tem um mito aí da democracia social. Não, no Brasil não existe racismo. E todos os dados e a realidade mostram, infelizmente, o contrário, né? É só um mito da democracia racial, mas o racismo existe sim, de forma estrutural, nas instituições e com o próprio indivíduo. E nós percebemos que esses tratados, eles levam muito em consideração que não adianta só combater o racismo, criminalizar a conduta, é preciso promover uma conscientização da sociedade. Nós precisamos de políticas inclusivas, promocionais, para mudar essa mentalidade. Então, são duas medidas importantes: as punitivas, repressivas, e também as preventivas, promocionais, né, para buscar essa conscientização. E o racismo institucional é essa discriminação que ocorre em instituições públicas ou privadas, de forma direta ou indireta, e acabam gerando exclusão e preconceito. Chamo atenção para o artigo 1º dessa convenção, porque é muito rico, traz vários conceitos. O conceito de discriminação racial, parecido com o da Convenção da ONU, deixa bem claro que essa discriminação pode se dar na vida pública ou privada, também com base em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica. Aí vem uma novidade: discriminação racial indireta, que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, olha que legal isso aqui, gente, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, ou as coloque em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. E aqui no Brasil, isso é conhecido também como teoria do impacto desproporcional. Isso aqui é para nos lembrar que as políticas inclusivas, essas medidas que se pretendem de ação afirmativa, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes elas podem gerar um resultado inverso ao que buscam. Elas podem ter uma consequência negativa. Como assim? Imaginem que uma grande empresa tenha como um critério para a promoção dos seus empregados a realização de um teste. Quem falava muito disso no Brasil era o ministro Joaquim Barbosa, quando ele estava no Supremo, né? Eu li até um livro dele fantástico sobre ações afirmativas, eu escrevi muito sobre isso, foi meu tema de monografia, foi meu tema da dissertação do mestrado. Eu falei sobre igualdade, políticas de ação afirmativa, e ele tem um livro genial sobre esse tema. A gente nem acha o livro mais, eu só consegui a fotocópia, e ele dá esse exemplo. Então, ele diz de uma empresa que adotou uma política dessa, que para promoção dos empregados, eles tinham que passar por um teste. E acho que, se não me engano, isso foi um caso nos Estados Unidos, julgado pela Suprema Corte norte-americana. Só que isso comprovou que essa forma, apesar de ser um critério objetivo, só beneficiava pessoas brancas, porque são aquelas que tinham maior nível de escolaridade, mais bem preparadas. Então, só quem conseguia essa promoção e que ocupava cargo de chefia eram os brancos. Então, esse tipo de política que se pretende, né, uma política igualitária, que é para gerar um critério objetivo na competição, acaba beneficiando brancos. Então, a briga era justamente para que eles tivessem uma outra forma de fazer essa seleção que não gerasse esse impacto desproporcional, porque os negros eram sempre prejudicados.
com esse tipo de teste, né? Então, vejam que interessante. Aqui no Brasil, não é sobre discriminação racial, mas tem um outro exemplo que mostra isso muito claramente, que é em relação a políticas de várias empresas que acabam prejudicando mulheres que engravidam. Aliás, políticas de empresas não, é uma política mais governamental. Quando o Estado aumenta o prazo da licença maternidade, a gente olha para aquela medida, né? Ele colocou hoje de forma facultativa o prazo obrigatório de 120 dias e facultativamente 180 dias. Se o Estado passa a obrigar que as empresas concedam 180 dias, o que inicialmente era para beneficiar mulheres acaba prejudicando, porque ao invés das empresas cumprirem isso, o que elas fazem? Deixam de contratar mulheres pelo risco de as mulheres engravidarem, ou então fazem uma entrevista para saber qual que é o plano de vida da mulher, né? Então, indiretamente, você pretende engravidar? Porque se pretende, não vou te contratar. Então, é uma política inicialmente neutra, mas que traz resultado negativo, que acaba prejudicando um grupo, tá? Isso pode aparecer como uma discriminação indireta ou também com o nome de impacto desproporcional para essa política. A discriminação múltipla ou agravada é aquela situação em que a pessoa se vê aí vítima de várias discriminações, que eu contei para vocês lá da Kimberly Crenshaw, com o seu conceito de interseccionalidade. Então, aqui, olha só, a gente tem um tratado essa ideia de discriminação múltipla ou agravada, a pessoa está, por vários motivos, sendo discriminada. O conceito de racismo, não vou ler todo, todos os conceitos, depois vocês façam a leitura, para não ficarmos aqui com um vídeo muito longo. De novo, a ideia de medidas especiais ou de ação afirmativa, também como na Convenção da ONU, sempre como medidas temporárias, que é para corrigir uma desigualdade. Um conceito novo de intolerância, ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Então, é a obrigação dos países de combaterem nos seus territórios a intolerância. Isso aqui eu achei interessante, porque tem doutrinador dizendo que nos obrigaria, já que o país ratificou, a combater também a intolerância em razão da orientação sexual, da identidade de gênero, não é? Que é um problema sério, não temos um tratado específico, mas poderíamos pensar que o Brasil agora se vê também obrigado, como ele se vê obrigado a combater formas de intolerância, essa seria uma delas, e ele teria que adotar políticas públicas nesse sentido. Os artigos 5º e 6º trazem obrigações para o país, então, as ações afirmativas necessárias para alcançar essa condição equitativa, sempre como medidas temporárias, políticas públicas para proporcionar o tratamento equitativo, gerando igualdade de oportunidades para as pessoas, de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro tipo de política promocional. E vejam aqui uma questão mais moderna: divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios, inclusive os meios de comunicação de massa e internet. Então, os tratados agora já reconhecem, né, esse tipo de mídia, essa nova forma poderosa de comunicação, e que o Estado deve usar isso para promover, para divulgar a legislação protetiva dos direitos dessas pessoas e que combatem a discriminação racial. Os países devem garantir acesso à justiça, um processo ágil e eficaz, reparação justa às vítimas dessa discriminação. E a Convenção prevê que quem for vítima de uma violação dessas, então, um brasileiro, por exemplo, né? Isso ainda não ficou muito claro se o Brasil aceita ou não, porque, aliás, esse método de monitoramento aqui, as petições individuais, são obrigatórias, o Brasil tem que aceitar,
Então, a pessoa poderia apresentar na Comissão Interamericana uma denúncia, e o que nós não sabemos ainda, que possivelmente o Brasil não vai aceitar, é a comunicação interestatal, que é um Estado denunciando o outro por não estar cumprindo o tratado, porque isso a gente não costuma aceitar. A gente viu que aceita na da ONU, porque lá é uma cláusula obrigatória. Nesse tratado aqui é facultativa, o Brasil teria que fazer uma declaração separada para aceitar comunicação interestatal. Atualmente, válido aí para nós, válido assim, estamos obrigados internacionalmente, mas ainda não tem o decreto presidencial, mas em tese já poderíamos apresentar uma petição individual lá na Comissão Interamericana por violação dos direitos previstos nesse tratado, e os estados também podem declarar que reconhecem a competência da Corte Interamericana para julgar violações. Olha que legal. Além das petições lá na comissão, né, se o estado aceitar expressamente, ele pode se submeter à jurisdição da Corte para que ela julgue violações desse tratado. Além disso, a convenção, né, prevê a criação de um comitê chamado de Comitê Interamericano para Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e todas as formas de discriminação e intolerância. Esse comitê seria formado por peritos nomeados por todos os estados-partes, lembrando que a convenção é nova, por enquanto só tem 6 estados-partes, e esse comitê teria a função de monitorar os compromissos assumidos, se os estados estão cumprindo o compromisso assumido. Então, uma novidade, né, ter um comitê próprio para fazer a fiscalização dessa convenção nos moldes previstos para os tratados da ONU. É uma grande novidade, é um tratado que foi ratificado com status de emenda, apesar de ainda não termos decreto presidencial. Então, para mim, uma grande aposta para a prova de vocês, tá? O que a gente tem aqui internamente? Lá na Constituição, a gente tem no artigo 4º, princípio que nos rege nas relações internacionais, repúdio ao terrorismo e ao racismo. No artigo 5º, inciso 52, a previsão de que racismo, por ser um crime grave, é imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão. E temos uma lei própria no Brasil que define esses crimes de racismo, que é a Lei 7.716, de 1989. E desde quando o Brasil participou de um encontro na África do Sul, em 2001, ele assumiu com outros países o compromisso de adotar ações afirmativas, principalmente na educação e no trabalho. E aí temos exemplos no Supremo, no Ministério da Justiça, de formas de seleção que adotam essas políticas de cotas. As universidades brasileiras também seguiram esse caminho, foram criticadas, a constitucionalidade das cotas foi questionada no Supremo, o Supremo disse que é uma política constitucional, sim, observados alguns requisitos. Tivemos no Brasil um Estatuto da Igualdade Racial em 2010, com várias obrigações, não só para o poder público, mas também para os particulares, as empresas, de adotarem políticas inclusivas. Em 2014, uma lei que criou cotas para negros em concursos públicos, e que o Supremo também já disse que é constitucional. Então, coloquei aqui essas decisões para vocês, inclusive a mais recente, que é de agora, no dia 28 de outubro, o STF entendeu que o crime de injúria racial é um tipo de racismo, portanto, também é imprescritível e inafiançável. Isso aqui deu uma confusão, né? Claro que é uma decisão boa, que nos faz avançar no combate à discriminação racial, mas a forma como foi feita é questionada, porque essa é uma missão que, em um Estado democrático de direito, em que se prevê a separação de funções, a função de legislar fica a cargo do legislativo. Então, critica-se muito essa postura ativista do Supremo de ficar legislando, de ficar ampliando situações, mas eles alegaram que a Constituição combate racismo, que a injúria racial, que é um crime que está lá no Código Penal, é uma espécie de racismo e, portanto, ela também seria imprescritível, tá? Se cair na sua prova, você já sabe, eles reforçaram muito
essa necessidade de termos políticas efetivas para combater o racismo, principalmente por causa da experiência brasileira de um passado escravocrata. Concordo com tudo isso, só acho temerário essa questão de o Supremo ficar sempre legislando, porque essa é uma missão do Congresso Nacional, nós elegemos representantes para isso, não é? Mas, sem dúvida, foi um avanço em termos de combate à discriminação racial. Esperemos que essas medidas venham acompanhadas também de uma evolução, de uma mudança de mentalidade social, para entender que somos racistas, que temos muito o que melhorar e que a sociedade também tem um papel importante nisso, né? Então, essas são as nossas previsões internacionais e também em âmbito interno de combate ao racismo. Atenção a essa Convenção Interamericana, é uma aposta para a prova de vocês, tá bom? Voltamos já já para falar de mulheres.